Ei, turma de Radiologia 14, boa noite para todos. Mais uma aula, complementando a aula anterior de formação de imagem, desta feita falando um pouco sobre processamentos de imagem. Já aprendemos sobre a formação, agora sobre processamentos. Na parte de processamentos de imagem, nós temos aí o objetivo de tornar aquela imagem que está latente uma imagem visível. E esse processamento de imagem dentro da radiologia convencional é justamente utilizar algumas substâncias químicas, né, que vai agir na parte física do filme radiográfico que foi feito o raio-x, para você obter ali uma radiografia em mão. Então, esse objetivo aqui na nossa aula é justamente falar como é que nós vamos obter a radiografia em mãos através do processamento manual, processamento automático e também verificar o que deve ser feito para você adquirir a radiografia da imagem digital, do sistema de CR e do sistema DR. Bem, pessoal, lembrando aqui mais uma vez que nós temos três sistemas para a gente obter uma imagem radiográfica. Então, a gente viu que existe o sistema convencional, o sistema digital por CR e o sistema digital por DR. No sistema convencional, para o processamento da imagem, a gente vai precisar utilizar aí essa explicação para vocês de como tudo começou. Então, esse processamento da imagem no sistema convencional começou com a revelação manual. Depois ela passou para a revelação automática e é o que a gente tem hoje, né, de melhor aí no processamento dentro da radiologia convencional. É usar a processadora automática, que é um sistema automatizado na revelação daquele filme radiográfico para você obter uma radiografia pronta. No sistema digital, tanto do CR quanto a radiologia digital direta, que é a DR, você tem que fazer uma manipulação da imagem e imprimir em uma impressora, né? Então, a gente tem a imagem de uma dry, uma impressora a laser. Então, a gente tem aqui que essa parte da revelação do filme radiográfico, ela consiste praticamente nessas características físicas relacionadas a tempo, temperatura e concentração. Então, tudo isso é muito importante no momento de processar essa imagem. E essas etapas básicas na obtenção da imagem é a formação da imagem latente, que é a exposição dos raios-x, passando pelo chassis e seguindo no ecrã, tela intensificadora, que vai receber, converter e impressionar aquela imagem ali no filme. Depois aí que você tem esse raio-x pronto, ele precisa ser processado, ele precisa ser revelado. Então, vem aí a revelação da imagem, que você vai usar o químico, o revelador. Depois, essa imagem ela tem que ser fixada. Então, vem esse processo da fixação da imagem no químico chamado fixador. Então, pessoal, nesse processamento manual, como eu disse para vocês, é onde tudo começou. Você tem que ter a câmara escura, dentro da câmara escura você tem um tanque de processamento manual e vai se seguir aí estas etapas. Então, são 5 etapas no processamento manual, onde você vai colocar a película de filme que está com uma imagem latente que recebeu a exposição dos raios-x. Dentro da câmara escura, você abre o chassi e coloca esse filme na colgadura. Seria esse suporte que é para você prender o filme e usar como um cabidezinho segurando
para manipular na revelação manual. Então, o tanque ele tem 3 partes, um com revelador, outro com água e a outra parte com fixador. Seguindo a etapa no processamento manual de revelação, você primeiro revela, depois tem a lavagem intermediária, posteriormente vai fixar, lavar novamente seria a lavagem final, depois passar pelo processo de secagem. A radiografia estando seca, então ela está pronta, né, como um resultado final do exame. Bem, ainda que o processamento manual seja bem arcaico, bem antigo, como tudo começou, e esse processamento hoje praticamente ele já não se usa, a gente não pode dizer que ele está totalmente extinto. Então, existem alguns lugares aí que ainda tem esse tipo de processamento na revelação manual, tá, das radiografias. Então, tudo vai começar com a substância química chamada revelador, que tem a intenção de revelar. Então, você começa com a revelação. Esse ataque químico aí do revelador aos valetos de prata, da emulsão gelatinosa, né, do filme, que a gente sabe que o filme tem essa base, né, e essa camada gelatinosa. Então, o revelador, ele é essa solução química que tem a intenção de transformar o que está latente, como a imagem que está no filme, ele vai transformar em uma imagem visível. Então, o revelador faz isso, ele tem esse papel de amolecer os valetos de prata, vai revelar a imagem que está no filme, e aí, através dessa ação, né, ele começa todo esse processo, que é o inicial, tem que ser muito bem trabalhado, porque posteriormente aí você já vai entrar com a parte de lavar para tirar todos os resíduos, né, que são necessários para o próximo passo. Então, tirando ali o filme radiográfico que está sendo revelado do revelador, ele agora vai passar pelo início da sua primeira lavagem, né? Então, ele é colocado em água limpa, e essa água interrompe o processo da revelação, preparando assim esse filme para o próximo passo. Nesse processo agora de fixar, né? Então, já foi revelado, foi lavado, agora vem a fixação. Então, essa fixação, o papel do fixador é justamente interromper o processo da revelação. Ele tira os restantes dos haletos de prata que não foram expostos à radiação e também tem essa função, as propriedades de neutralizar, clarear e preservar e endurecer o que fica, né, da parte do filme, como forma de preservar o exame radiográfico. Então, o fixador, ele clareia, ele preserva e endurece a emulsão do filme. Bem, agora a gente chega na segunda lavagem, que é a parte da lavagem final. É uma etapa importante porque você já revelou, já passou pela lavagem intermediária, fixou, e agora essa lavagem final ela vai tirar os resíduos do fixador, de toda a emulsão do filme, né, para deixar esse filme pronto para secagem e você ter o resultado final do seu processamento. Então, nessa etapa aqui final, né, a quinta etapa, na parte do processamento manual, é onde você coloca as colgaduras no suporte e essas radiografias ali que estão reveladas, elas vão secar naturalmente. Lembrando para vocês que eu já disse que quando o serviço dispõe, na verdade, ele tem que dispor, né, de um secador de cabelo, porque quando você não tem um clima que está quente, as radiografias demoram a se secar. Então, esse processo vai ser mais lento por conta de chuva, períodos frios, tempo nublado. Então, usa um secador de cabelo
colocando no ar quente e incidindo nas radiografias que você consegue secá-las mais rápido, tá bom? Então aqui a gente fala um pouquinho sobre como armazenar os filmes radiográficos. Então a gente já viu que esses filmes de raio-x, eles têm uma base de plástico, né? O material é um plástico transparente, pode ser de poliéster ou acetato, material de celulose, e ele tem a sua base, que é o suporte para emulsão, né? A parte gelatinosa do filme, e não pode ser armazenado na horizontal. Então, as caixas de filme que você precisa ter como suporte, né, de garantia para o seu serviço, além daquelas que ficam dentro da câmara escura, você tem que ter uma reserva de tamanhos diferenciados, né, dos filmes radiográficos em um depósito. Então, isso aí tem que estar devidamente armazenado, sempre na vertical e não na horizontal, numa temperatura que esteja amena, não pode estar sob impacto de muito calor, e os que ficam dentro da câmara escura também devem ficar armazenados de forma que fique na vertical, não pode ser deitado, e de forma alguma abrir as caixas com a porta da câmara escura aberta por conta da entrada de luz, senão queima os filmes. Sobre as radiografias que já foram reveladas, né, você tem um exame ali pronto, coloca no envelope, então tem que também ter um armário para se guardar e bem organizado. E esses locais de armazenamento para as radiografias reveladas, né, e para filmes virgens devem ser bem ventilados. Como eu já falei, segue a orientação do fabricante, né, e as instruções relacionadas à armazenagem. Sempre é dessa forma, nunca guardar o filme na horizontal, deitado, colocando uma caixa em cima da outra, porque o peso faz com que as películas ali dentro elas fiquem bem compactadas e podem, em uma determinada parte ou borda do filme, causar algum tipo de colagem, e aí vai danificar o material, ou se não danificar no processamento, né, pode trazer aí imagens de artefatos. Então, quando a gente fala da câmara escura, é porque a câmara escura ela faz parte do processamento automático ou do processamento manual da radiologia convencional. Então, desenvolve todo o processo da revelação. A gente tem a parte seca dentro da câmara escura, que é o balcão, luz de segurança, onde fica ali as caixas dos filmes e onde você abre o chassis para você tirar o filme e colocar na parte da processadora se for automática ou colocar na colgadura se for manual e fazer a parte ali de todo o processamento que foi falado antes. Então, na parte úmida dentro da câmara escura, segue aí o tanque de revelação, de fixação e lavagem. Também pode ter pia, né? Quem tem que ter a pia para você lavar a processadora, fazer todo o esquema de limpeza dos hackers e tanques da processadora. Como já foi falado com vocês, a parte, gente, de limpeza é imprescindível e é importante a gente definir isso aí. Porque o ambiente de trabalho do técnico de radiologia, a sala de raio-x, a sala de câmara escura e a sala chamada câmara clara, ela tem que ser mantida de forma que você tenha um ambiente propício para se trabalhar e desenvolver o seu serviço com bastante qualidade. Então, requer o que? Organização, limpeza. Você tem que ser aquela pessoa centrada em cuidar do seu local de trabalho. Então, relacionado à câmara escura ou câmara clara,
todos os acessórios que a gente viu, que você tiver ali dentro da sala de raio-x, o equipamento, que é o próprio aparelho, que ali vem aparelho, mesa de raio-x, o book mural, o console do equipamento, que é a parte de comando, tem que ser mantido limpos e organizados pelo profissional. Então, a cada atendimento de um paciente para o outro, você vai estar manuseando filme, você vai estar manuseando chassis, pegando em paciente. Dependendo das circunstâncias, você tem que usar luvas. E entre um paciente e outro, é interessante você lavar bem as mãos e mantê-las bem secas, tá bom? E a gente também coloca orientação para você manter os tanques da processadora automática funcionando de forma adequada. No sistema manual também é algo que a gente praticamente não vê mais hoje em dia, mas é interessante que vocês aprendam e conheçam como tudo começou nesse processamento das imagens. A câmera clara, ela sempre é conjugada com a câmera escura. Ela é uma sala bem iluminada, né? Então ela se comunica com a câmera escura e é onde o profissional faz o controle de qualidade ali das radiografias que foram reveladas. E depois que você coloca o filme na câmera escura, esse filme, por exemplo, na processadora automática, ele vai sair do outro lado na câmera clara. Então ali você tem uma sala limpa, seca, iluminada, onde você tem um negatoscópio para fazer a visualização da radiografia que foi revelada e fazer o controle de qualidade daquela imagem para você liberar o paciente. Então você vai observar se a estrutura radiografada está toda no filme, se não corta nenhuma área, e se aquele exame está dentro de um padrão aceitável, em que o médico vai observar e não vai mandar você repetir a radiografia no paciente. Beleza? Então a gente tem a câmera escura, né? Porque ela não é uma câmera para você entrar e estar acendendo lâmpadas, mas por ser uma câmera escura, ela tem que ser pintada, as paredes devem ser brancas, bem limpas, e ela também tem que ter a sua iluminação adequada. Precisa de uma iluminação branca, que seja uma iluminação de luz normal, para na necessidade, no momento da limpeza da câmara escura, assim, usar essa luz para você poder ter uma visibilidade boa do local e mantê-lo limpo. Mas, gente, no processo aí da revelação ou do processamento da radiografia, não pode ligar luz nenhuma. O que tem que exigir, né, da empresa ou do estabelecimento está dentro da portaria 453/98, e quando a vigilância sanitária ela fiscaliza o local e observa dentro da câmara escura, uma das regras é que se tenha essa luz de segurança. Então essa lâmpada ela é geralmente num tom de vermelho e ela vai iluminar com uma certa penumbra a câmara escura, não deixando a câmara clara, lógico, mas com uma penumbra para quando o profissional estiver dentro da câmera escura, ele não ter aquela sensação de escuridão de breu, mas conseguir, com os olhos abertos ali, definir caixas de filme, onde é que está a entrada da processadora e ele conseguir definir todo o seu material ali dentro. Então, é como você enxergar através de uma névoa, né? Então, é uma visibilidade bem limitada, mas isso é para a própria segurança do profissional. Então, essa distância dessa luz de segurança, ela tem que estar entre 90 a 1,20, né, de altura, pode variar, e é interessante para o processamento aí de revelação desses exames radiográficos. Então, gente, no processamento manual, como já falado, a gente tem 5 etapas.
Nesse processamento automatizado, onde você usa uma processadora automática, né, a gente diminui aí uma etapa. Nesse método aqui, a gente tem uma processadora automática que vai ter o tanque, que tem a substância química da revelação, um outro da fixação, um outro com água para lavagem final e a parte de secagem. Então, nesse método automático, segue-se esta sequência: revelar, fixar, lavar e secar. Então, a gente tem aqui um esquema, né, de um sistema de processadora, como ela funciona, e vem aí a ordenação conforme a ilustração. Lembrando que a porta de entrada, ela começa pela bandeja de alimentação, onde tem um sensor que puxa a película quando é inserida ali naquela parte de baixo. Então, essa película automaticamente, através do sensor, esse dispositivo puxa e através dos rolos de compressão vai colocar o filme no revelador, depois ele passa para o fixador, pela parte de água para ser lavado e finalmente em uma parte onde é emitido uma temperatura em forma de ar quente para secar a radiografia e no final ela cai na parte do envelope, que é um recipiente onde é feito para receber a radiografia assim que estiver pronta. Então, esse revelador e fixador, eles ficam, além de ficar dentro da processadora, né, na parte do tanque separadinho, ele fica em uma quantidade de bastante litros em seus tambores separadamente para fazer o processo, né, de movimentação desse químico entre a processadora e esse tanque, né, esses tambores fora. Então, a gente tem aqui, mostrando de forma as processadoras automáticas, a gente tem duas processadoras aqui, muda somente a cor, e a gente vê que ela não tem a tampa lateral e nem a tampa de cima, é justamente para a gente entender como ela funciona, é a parte da carcaça, né, de dentro dessa processadora, porque ela toda fechada, ela é bonitinha. Então, a gente tem uma visão lateral e uma visão de cima. A parte da processadora branca, ela está com o rack, os rolos em cada tanque. E na outra parte da processadora verde, a gente vai observar que a gente tem 3 tanques separados. Um de revelador, um de fixador e um da água. E aqueles caninhos são para determinar o nível e tem um buraquinho que é a entrada ali onde na agitação desses químicos eles fazem, né, um percurso da processadora até o químico do tambor. Então é só para a gente ter um entendimento dessa função da processadora. Então a gente tem a orientação de que o profissional que chegue para trabalhar, ele tem que ligar a processadora, observar como é que está o funcionamento da mesma, usando algumas películas de filmes radiográficos que estão perdidas, vencidas ou que já foram usadas em forma de exposição de radiação e não serviu. Daí você passa esse filme, 2, 3 películas e observa se a engrenagem dos rolos vai puxar direitinho e não vai ter nenhum problema de estar mastigando ou perdendo o filme ali na solução química. Então, a processadora estando perfeitamente funcionando, aí você pode fazer os exames e ficar livre de qualquer imprevisto. Então, pessoal, na parte de processamento digital, a gente não usa os químicos. Como eu falei na aula anterior, toda a parte de químico ela é eliminada, tanto na radiologia digital por DR ou a radiologia digital por CR. Então, não se usa nem revelador, nem fixador, nem água, nada disso é utilizado para revelar as imagens. E sim, agora você tem aí as imagens no computador, você vai manipular essa imagem, trabalhar a questão
de contraste, brilho, tá certo? Se essa imagem está muito escura, você tem como dar uma clareada, ou se está clara, você consegue dar uma escurecida. Então, de acordo com o tipo de imagem que aquele médico daquela determinada clínica ou local ele gosta para avaliar e liberar assim, os laudos, ele vai dizer e você vai trabalhar de acordo à solicitação. E aí você manipula essa imagem para depois você imprimir. Então tem a impressora, uma dry, que ela é a laser, e aí faz a impressão da imagem radiográfica e você tem a radiografia em mão. Então aqui a gente tem um tipo de impressora que tem 3 tipos de gaveta para 3 tamanhos, né, de filmes diferenciados colocado nessa bandeja dos filmes. E a gente tem aqui a parte de compartimento de saída dos filmes. Então essas processadoras ela tem um modelo diferente de acordo marca e fabricante para a gente conhecer. Tá aí a imagem, observem. Isso da radiologia digital, como eu falei para vocês em um outro momento, é o que a gente tem de mais moderno hoje no mercado. Então, dentro da radiologia odontológica, mamografia, raio-x geral, tudo começou com a radiologia convencional, mas não caiu em desuso, se usa muito e os seus resultados são de qualidade. Só que aí veio a radiologia digital por CR, posteriormente a radiologia por DR, que é a radiologia direta, radiologia digital direta. Então, isso facilita muito a vida dos profissionais, do médico e do paciente. Se você trabalha em um hospital de porte maior ou em uma clínica grande que tem setores diversificados, e se eles usarem o sistema de PACS, eles agilizam bastante esse serviço. Então, é muito utilizado em hospitais que trabalham com vários exames dentro da área do radiodiagnóstico ou em hospitais de primeiro mundo, por exemplo, é muito utilizado. Então, todo o prontuário do paciente é interligado nesse sistema PACS, que é um serviço de transferência de imagem ou de resultados de exame também, para visualização via internet. Então, facilita um acesso, por exemplo, de um radiologista que precisa laudar uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada que foi realizada aqui em Teixeira. Então, um radiologista lá de São Paulo, do Rio, de Vitória, de Belo Horizonte, pode entrar no sistema de qualquer hospital daqui de Teixeira, por exemplo, e ter acesso a um determinado exame de um determinado paciente, ele consegue visualizar e liberar um resultado. Então, precisa também de empresa especializada para dar suporte a esse tipo de serviço. Quando não for isso, um médico que está dentro do centro cirúrgico para fazer uma cirurgia, ele pode ter acesso à imagem de uma tomografia de um paciente que foi feita na sala de tomografia, que não fica no centro cirúrgico, mas está bem distante. E assim, vai facilitando a parte do médico, profissional e paciente. Então, a gente coloca aqui para vocês uma planta básica de um serviço de raio-x com o sistema de revelação, sistema manual e sistema automático. Então, aqui você atende o paciente, faz o raio-x, aqui você tem a sua parte de biombo, né, com o console, onde você vai ficar para se proteger. Terminou de fazer o raio-x, você vem aqui, entra na câmara clara, vai para a câmara escura. Então, fez o processo da revelação na câmara escura, você retorna para a câmera clara para você fazer o controle de qualidade da radiografia e liberar o paciente.
Conjugado com a câmara clara, nessa planta a gente tem a sala do médico, né? Então, o médico precisa estar aqui laudando as radiografias, então aqui é a sala do médico, né? Então, o médico lauda aqui e você trabalha da câmara clara, câmara escura e sala de raio-x. Então, pessoal, dúvidas, demandas, perguntas? Próxima aula para a gente fazer uma live sobre as atividades que já foi passada sobre esse conteúdo de processamento e o anterior de formação de imagens. Então, chegamos mais um final de uma aula e deixo aqui para vocês que ninguém é derrotado quando perde, tá bom? Você só é derrotado quando desiste. Então, nunca desista, vamos prosseguir caminhando aí nessa jornada, que logo, logo tudo vai passar. Muito obrigada.